louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Vamos chamar o irmão Cândido, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. A irmã Jocélia poderá vir para orar. A Mili, o varão Caleb. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por esse momento de estar na presença do Pai, que tem todo o poder e toda a glória e toda a direção deste culto. Oramos pelo nosso amado irmãos com a sua família aqui no Cândido, e que o Senhor esteja derramando o óleo, o bálsamo, através da palavra que o seu filho vai trazer. Senhor, nesta hora, Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, o Teu servo, Pai amado, o irmão Cândido, com a sua família. Que o Senhor esteja, Pai, enchendo a sua boca de louvor através da palavra. Porque o Senhor diz que ao abrir a boca o Senhor o encherá. Que a palavra venha, Pai, sobre os nossos corações. Que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, na nossa alma e na nossa mente. E que possamos sair daqui cantando o hino da vitória. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus lá em João, no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 1, vamos até o versículo 9. Todos encontraram? Glórias a Deus. Meus irmãos, Jesus está aqui, queridos. Jesus tem uma palavra nesta noite para nós. Os irmãos que estão nos acompanhando na live também, Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, meu irmão e minha irmã. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Irmãos, podem sentar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, nós vamos ministrar nesta noite uma mensagem que tem por título: quem dirige a sua vida? É uma pergunta. Quem dirige a sua vida? Queridos,
como este jovem, como este senhor que estava há 38 anos nessa situação paralítico, jogado ali aos arredores daquele tanque, tanto antigamente, na época dele, como hoje, existem várias pessoas nessa situação, doentes fisicamente e também doentes mentalmente, no sentido de doentes psicologicamente. Quando eu estava estudando sobre esse texto, queridos, eu fui pesquisar ali no site do Conselho Federal de Medicina e vi um relato de uma pessoa com sintomas de depressão. E essa pessoa, ela expressou o seguinte texto: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Percebam, irmãos, a situação de sofrimento interno em que esta pessoa se encontrava. Como esta pessoa estava aquele paralítico ali no tanque de Betesda. Mas não somente esta pessoa aqui, a Bíblia, a palavra de Deus nos traz vários relatos que estão passando por situações, circunstâncias semelhantes, doentes internamente. Vamos lá, queridos, em Isaías capítulo 49, o versículo 4, a parte A. Isaías 49, versículo 4, a parte A. O texto nos diz: tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Imagine a situação do escritor ali de Isaías, relatando, expressando esse sentimento de tristeza profunda. Também, queridos, Jó, lá em Jó, capítulo 7, versículo 6, ele disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó também diz, no capítulo 7, versículo 16: detesto a minha vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Imagine, queridos, as circunstâncias, os sentimentos, o sofrimento interno que esses homens, essas pessoas, eles estavam vivendo nesse momento. Queridos, vamos para Jesus. O próprio Jesus, ele passou por um momento semelhante, quando ele estava ali no Getsêmani. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 34, vai nos dizer que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Queridos, a maior de todas as tragédias na vida do homem não é propriamente a morte, a maior de todas as tragédias, mas é a falta de propósito na vida, é a falta de ver um sentido na vida. Essa é a maior tragédia no homem que está caminhando nesta terra. Meus irmãos, meus amados irmãos, meus irmãos que estão nos assistindo, existe, queridos, uma lei na natureza. Deus nos fez assim. Deus nos fez com a necessidade de buscar um sentido para a vida, para a nossa existência. Essa lei é tão real quanto a lei que diz que o homem, o DNA do homem, ele é formado pelo XX e a mulher, o homem XY e a mulher XX. Queridos, não existe outra coisa além disso. Isso é uma lei da natureza, uma lei biológica que será assim sempre. Essa realidade, essa necessidade que nós temos de buscar um sentido é tão real quanto a força da gravidade, que existe uma outra lei da natureza, queridos. Meus irmãos,
nós vemos que os homens desta terra, os homens sábios, os filósofos, eles buscam sentido na razão. Nós vamos ver que quando éramos criança, nós queríamos fazer coisas de adulto. Quando nos tornamos jovens, nós queríamos nos adaptar à realidade social para nos sentir aceitos. Quando adulto, nós sentimos saudade dos tempos de criança e de jovens. E à medida que a idade vai passando, nós vamos ficando apreensivos, pois a velhice, queridos, vai chegando. E nessa vida nós estamos buscando, querido, em toda essa vida, desde o nascimento, nós estamos buscando um sentido, um propósito para a nossa existência. E diante disso, diante dessa realidade, queridos, o que nós fazemos então? O que nós podemos fazer então diante dessa realidade? Nós podemos nos deixar ser dirigidos por uma tristeza profunda. Por essa tristeza profunda, nós podemos se deixar ser dirigido por esta tristeza profunda, ou podemos nos deixar ser dirigidos por um propósito que nós vamos ministrar nesta noite aqui. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluias, glória a Deus. Queridos, agora entrando no texto que nós lemos, João capítulo 5, o texto nos diz que Jesus, ele subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Nós sabemos que os judeus, inclusive algumas dessas festas são determinadas pela Torá, festa das cabanas, a Páscoa, a festa dos pães asmos. Temos várias festas que ocorrem durante o tempo. Jesus, o autor, o apóstolo João, não diz qual festa era essa. Mas Jesus, ele se deslocou, subiu para Jerusalém para uma destas festas. E o texto no versículo 2 diz que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Quando fala perto da porta das ovelhas, queridos, é justamente a porta onde as ovelhas que seriam encaminhadas para o sacrifício, elas eram deslocadas por essa porta. Perto dessa porta havia um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Jesus vai para esta festa. E em dado momento, enquanto o povo estava ali comemorando, se alegrando na festa, Jesus se dirigiu a este tanque. Este tanque, que é chamado em hebraico Betesda, querido, significa casa de misericórdia, onde havia uma multidão de gente sofrendo. O que é que o texto diz, queridos? O texto diz, no versículo 3, ali ficava um grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então, queridos, Jesus se desloca a este local, ao tanque de Betesda, onde havia uma grande quantidade de pessoas o que, queridos? Sofrendo. Irmã Sandra, vamos ver, queridos, algumas fotos aí, para nós termos a noção da posição de como era este tanque de Betesda. A senhora pode colocar, irmã Sandra, por favor? Os estudiosos Não? Isso. Os estudiosos fazendo escavações, queridos, eles encontraram essa construção aí, e eles dizem que aí era localizado o tanque de Betesda.
Na verdade, haviam, querido, 2 tanques nesse local, 2 tanques. E quando ele fala aqui 5 alpendres, haviam 5 colunas em cada lado desses tanques. Passa a próxima, irmã Sandra. Essa aí, queridos, é uma visão aérea dos 2 tanques. Os irmãos podem perceber atrás que está ali atrás o templo, correto? Os irmãos estão vendo o templo ali atrás? Ali próximo das montanhas ali é o templo ali. Então tem um muro que divide o templo, e fora ali do muro do templo ali estão aí localizados esses 2 tanques de Betesda. E aí, queridos, em volta do templo está localizada a cidade, que é Cidade Santa de Jerusalém. Passa a próxima, irmã Sandra. Queridos, aí eu fui lá na inteligência artificial e pedi para ela fazer uma simulação de como poderia ser esse tanque de Betesda. Então vocês vejam aí, 5 alpendres aí, e várias pessoas ali, ao redor, esperando o mover das águas. Depois eu peço para a irmã Sandra colocar a outra foto. Queridos, o texto vai dizer que, o versículo 3, vai dizer que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Queridos irmãos, hoje nós sabemos que nesse tanque aí funcionava uma espécie de sanatório, onde sanatório é justamente o local onde ficam pessoas doentes, que é o mesmo significado de hospital hoje. Por isso que o significado de Betesda em hebraico é casa de misericórdia. Inclusive, a igreja, ela fundou durante o tempo muitas casas de misericórdia em razão justamente desse significado. Hoje, queridos, nós sabemos que no tempo de Jesus, embora Jerusalém seja uma cidade muito religiosa, nós sabemos que no tempo de Jesus existia várias crenças. Por quê? Existia várias outras crenças. Porque Jerusalém ela foi invadida por vários povos. Foi invadida pelos gregos, foi invadida pelos romanos. Inclusive teve um rei grego lá que profanou o templo. Ele sacrificou um porco no templo. E ali, queridos, existia, quando eles invadiam, eles construíam também vários de seus templos, de seus altares para adorar outros deuses. Então, alguns teólogos dizem que neste local aí funcionava uma espécie de templo de cura, onde as pessoas se deslocavam ali para se curar. E ali, nesses templos de cura, existia a necessidade de se purificar por meio de um tanque. Então se construiu esse tanque ali. E hoje, querido, depois com essas escavações, se descobriu que existe uma fonte ali nessa piscina, nesse tanque. E essa fonte, de vez em quando, periodicamente, eles faziam movimentar, a água vinha e movimentava as águas. Então, o paralítico e todos aqueles que estavam em volta, eles tinham uma crença de que um anjo vinha, movimentava as águas, e aquele que primeiro se jogasse na água seria curado. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. E Jesus, percebam, queridos, Jesus vai àquela festa, e ele já ciente que existia aquele sanatório, onde existiam pessoas totalmente deformadas, pessoas destruídas emocionalmente e com o coração sangrando. Jesus vai ali àquele local. E o texto, queridos, ele é claro em nos dizer que ali havia pessoas doentes, inválidos,
cegos, mancos e paralíticos. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo de Jesus. Aleluias, aleluias. Queridos, as pessoas que estavam ali, muitas delas abandonadas pelos seus familiares. Esse paralítico mesmo, que já tinha 38 anos que estava nessa situação, ele estava crendo em um anjo, esperando a vinda de um anjo. Essas pessoas estavam buscando um sentido para a vida. Então, queridos, nós podemos perguntar: o que dirigia a vida desse homem? Este homem, ele era dirigido pelo quê? Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que ele era dirigido Então vejam, queridos, o que dirigia a vida daquele homem. Nós podemos ver, lendo o texto, que existem aí 4 coisas que este homem achava que poderia dar sentido para a sua vida. 4 coisas que esse homem achava que poderia dar um propósito para a sua vida. A primeira coisa é que uma pessoa o ajudasse a descer das águas. Ele estava ali esperando. O texto não diz que ele estava ali há 38 anos. A propósito, a faixa etária de vida, a média de vida, a expectativa de vida daquele povo nesse tempo era uma expectativa que era abaixo de 40 anos. Então este homem já estava há 38 anos doente. Nós não sabemos se ele estava ali há 38 anos, mas estava ali, o texto diz que ele estava ali há muito tempo, Jesus diz. E ele tinha a expectativa, uma das coisas que poderia dar sentido para ele era que uma pessoa o ajudasse a descer nas águas. A segunda coisa que esse homem entendia que poderia dar um propósito para a sua vida, era a crença no movimento das águas. Então percebam, queridos, a primeira coisa, que uma pessoa o ajudasse. Talvez ele pensasse: se uma pessoa viesse aqui e me ajudasse a descer nas águas, eu vou achar um sentido para a minha vida. E também, ele cria também no movimento das águas. Esse movimento das águas poderia curá-lo, poderia dar um sentido para a vida dele. Também outra coisa que ele entendia que poderia dar um propósito, um sentido para a vida dele, era a crença em um anjo. Ele acreditava que um anjo descia e movia as águas. Então ele cria que um anjo poderia dar sentido na vida dele. Outra coisa que poderia dar sentido na vida deste homem, como ele pensava, era a própria cura da sua paralisia. Se algum dia eu fosse curado dessa paralisia, a minha vida terá sentido, a minha vida terá um propósito. Nesta noite, queridos, eu quero perguntar novamente: o que dirige a nossa vida? O que dirige a nossa vida hoje? Será que o que dirige a nossa vida é uma culpa? Um sentimento de culpa por uma falha, por um pecado, por um erro que eu pratiquei no passado? E, embora eu tenha recebido a Cristo, Cristo tenha me recebido, eu ainda continuo com essa dor, essa culpa? Será que o que dirige a minha vida é o medo? Será que o que dirige a minha vida é uma mágoa? Alguém me feriu e essa ferida ainda não cicatrizou, e isso me magoa, isso me entristece profundamente. Será que
essa mágoa ainda dirige a minha vida? Será que são as ideologias desse mundo que dirigem a minha vida? Será que é a necessidade de ser performático, de estar sempre performando, estar nas redes sociais, mostrando a sua performance? Será que é isso que dirige a nossa vida? Queridos, este é o mundo atual. No mundo atual não é diferente, querido. Existem várias e várias pessoas doentes, fragilizadas, abandonadas e destruídas como aquele paralítico. Não somente por doenças físicas, mas também doenças emocionais, doenças da alma. Atualmente existem, queridos, vários santuários de cura, vários templos, vários santuários de cura. Esses santuários de cura, queridos, podem ser as igrejas que não são fiéis à palavra de Deus. São aqueles locais onde há promessas de curas físicas, de curas emocionais. Esses santuários de curas podem ser as ideologias deste mundo. Existem algumas ideologias, queridos, que diz que a razão é a régua que é capaz de trazer a felicidade, que é capaz de trazer um mundo de prosperidade nesta terra. E muitas pessoas são dirigidas por ideologias. Muitas pessoas são desesperadas, que estão nessa situação desesperada, são dirigidas por essas promessas de cura. Mas hoje, queridos, eu quero fazer uma proposta para os irmãos, quero fazer uma proposta para a igreja, quero fazer uma proposta para nós. A proposta é mudar o foco do que dirige a nossa vida hoje. Vamos colocar um novo foco para dirigir a nossa vida. Todas essas pessoas que estão nessas circunstâncias, procurando, buscando um propósito para a sua vida, elas estão buscando respostas. Muito provavelmente, nós nos identificamos com esse paralítico. E Jesus, ele chega nesta noite e ele pergunta: queres ser curado? Ele chegou para o paralítico e perguntou simplesmente: queres ser curado? Percebam, queridos, que Jesus, quando pergunta simplesmente: queres ser curado? Jesus não critica a sua falsa teologia, a sua crença na descida de um anjo, a sua superstição. Jesus não vai criticar a sua superstição. Jesus simplesmente vai no seu problema e pergunta: você quer ser curado? E qual foi a resposta desse homem para Jesus? A resposta desse homem para Jesus expressou justamente a sua situação. A resposta desse homem para Jesus foi: estou há 38 anos sem ninguém me ajuda. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Estou há tanto tempo sem ninguém me dá atenção, ninguém vem me socorrer. O homem, ele diz: estou há 38 anos com essa enfermidade e ninguém me ajuda. Estou há 38 anos abandonado. Ele estava abandonado, este homem. Estou há 38 anos tentando, estou aqui paralisado e não consigo me deslocar. Estou há 38 anos tentando. Estou há 38 anos sem um propósito, sem um sentido para a minha vida. Este homem estava há 38 anos. A expectativa média de vida da época, este homem já estava prestes a falecer. A sua vida toda praticamente foi uma vida sem sentido, abandonado, com essa enfermidade, tentando, se sentindo só.
Como esse homem, queridos, essa jovem que falou esse texto aqui, que estava lá no Conselho Federal de Medicina no site, esse homem estava nessa mesma situação. Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir um propósito, aí sim começarei a viver. Talvez, queridos, nós também sejamos dirigidos pela fé em um milagre, em um anjo. Em um milagre de um anjo, talvez nós sejamos dirigidos pela fé em um anjo. Talvez nós sejamos dirigidos por uma crença que não seja a palavra de Deus. Talvez nós sejamos dirigidos por uma culpa do passado. Talvez nós sejamos dirigidos por um ressentimento de culpa. Talvez nós sejamos dirigidos pelo medo ou por uma doença. Hoje, queridos, mais uma vez eu quero fazer uma proposta: mudar o foco do que dirige a nossa vida. Nós vamos ver, queridos, que esse homem, ele não conhecia Jesus. Nem sequer ele estava procurando Jesus. Quando Jesus pergunta se ele queria a sessão, ele disse: mas Senhor, não tem como eu ir lá no tanque me jogar, ninguém me ajuda. Ele não acreditava em Jesus, esse homem. Ele não tinha fé em Jesus, esse homem. Ele não estava procurando Jesus. Ele não é, diferentemente desse homem, o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele não reconheceu Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Mas mesmo assim, queridos, mesmo assim, Jesus foi até aquele homem. Queridos, é interessante que existia várias pessoas doentes, cegos, mancos, e o texto diz inválidos. Mas Jesus foi exatamente naquele homem ali, que não conhecia Jesus. Da mesma forma, queridos, Jesus veio até nós, veio a cada um de nós. Nessa multidão de pessoas que existe nesse mundo, Ele nos escolheu. E, queridos, Ele nos escolheu muito antes da fundação do mundo. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Jesus foi até aquele homem. Jesus escolheu e curou dentre tantos outros doentes. Neste dia, Jesus, Ele nos oferece, queridos, uma nova vida. Ele nos oferece uma proposta para que nós mudarmos o foco do que dirige a nossa vida. Essa nova vida que passaremos a ter ao mudar o foco do que dirige a nossa vida, essa nova vida não significa que nós não teremos doenças, não significa que nós ficaremos livres das doenças, não significa que nós ficaremos livres dos problemas, não significa que nós ficaremos livres das tribulações. Mas uma coisa, querida, é certa: nós teremos doenças, talvez doenças que podem nos levar à morte, mas nós teremos também aquele que cura doenças. Nós teremos problemas, tribulações, mas nós teremos também aquele que resolve problemas. Nós teremos, queridos, momentos de sofrimento, momentos de angústia, mas nós teremos também o Espírito Santo, o Consolador. Aleluias. Nós teremos Jesus, queridos. Jesus é o propósito. Queridos, irmã Sandra, a senhora pode colocar outra foto? Nós precisamos tirar todas essas coisas do centro da nossa vida. Isso não significa que essas coisas
não estarão presentes em volta de nós, às vezes nos atingindo. Doença nos atingirá, o medo, a culpa. Mas o centro da nossa vida não pode ser essas coisas, não pode ser essas circunstâncias. O centro da nossa vida tem que ser a presença de Cristo, queridos. Esse propósito, Cristo, querido, retira. Jesus é o propósito que retira nós mesmos, o nosso ego, do centro da nossa vida. Temos que colocar Jesus. Problemas, medos, os santuários de curas, os falsos ensinos da palavra de Deus, as crenças, superstições, tudo isso, queridos, temos que tirar do centro da nossa vida e colocar somente Jesus no centro da nossa vida. Então, queridos, a proposta é essa: mudar o foco do que dirige a nossa vida, tirar todas essas coisas e colocar como foco do que dirige a nossa vida Jesus. Queridos irmãos, já para concluir, irmã Débora, pode preparar. Agora, queridos, a nossa vida era dirigida por Jesus. O centro da nossa vida é Jesus. O propósito é Jesus. Pode ter doenças, tribulações, a morte. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8 diz que nem anjos, nem principados, nem potestades, coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, do porvir, nem anjos, nem coisa alguma, necessidades, tribulações, nem a morte nos separará do amor de Cristo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Agora nós temos Jesus, queridos. Agora percebam, queridos. Irmã Sandra, a senhora pode colocar aí João capítulo 5, versículo 8. Vejam, queridos, Jesus, ele diz para o homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Após o homem dizer: não, Jesus, eu estou aqui abandonado, estou há 38 anos com essa doença, Jesus diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então Jesus dá uma ordem. Nós temos que, para sair dessa situação, dessas circunstâncias de tristeza profunda, de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, nós temos que obedecer essa ordem. Levanta-te e anda, meu irmão. Levanta-te e anda, meu irmão. Toma a tua cama. Essa ordem aí é para você. A ordem foi dada, não é para você continuar lá nessa tristeza. A ordem foi dada, foi para você levantar e trabalhar, socializar, andar, conversar com as pessoas, voltar para a sua família. A ordem é levantar e seguir a vida. Pois agora o que me satisfaz não são essas circunstâncias, o que me satisfaz é Jesus. A ordem é trabalhar, é socializar, é se comunicar. O versículo 14, irmã Sandra, versículo 14. O homem, queridos, ele obedece à ordem de Jesus. E para onde é que ele vai? Para o templo. E o que é que se faz no templo? No período de festa. No período de festa há várias pessoas ali no período de festa. Então o homem vai para o templo, ele vai se socializar, conversar com as pessoas, vai agradecer a Deus, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, vai oferecer sacrifício a Deus. Essa é a ordem do levantar, pegar a cama e andar. É viver, é seguir a vida. Quem pode dar um glória a Deus aí, queridos? Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Queridos, para finalizar,
Salmos 20 e versículo 7. Irmã Sandra, Salmos 20, versículo 7. Queridos, e esse texto aqui, ele resume tudo que nós falamos. Uns confiam em carros, outros estão confiando no dinheiro, no poder, na fama. Tem outros que estão paralisados lá com a doença. Outros estão perdidos, com a vida sem sentido, com a culpa, com o medo. Outros confiam no homem, confiam em tantas outras coisas. Outros confiam em cavalos. Mas nós aqui faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluias. Jesus é o propósito, queridos. Jesus é o propósito. Glórias a Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso. Você pode ficar de pé. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, adora o Senhor, tão sublime, tu és glorioso, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Senhor, admirável, tu és sublime, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Ah, Jesus, como aguardamos aquele dia, Senhor, que tu virás e chamarás por o nome de cada um, Senhor.
A tua igreja se alegra, Senhor, em saber que a nossa esperança é a tua vinda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante comigo, me adore ao Senhor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, tu és sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Adore de coração. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Última vez. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
Pai querido, Pai eterno, Pai soberano, te agradecemos, ó Pai querido, por esse momento, Pai, de estarmos na Tua casa, Pai, ouvindo a Tua palavra, cantando louvores ao Senhor, porque Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda honra, Senhor, porque Tu és Senhor de tudo, tudo foi feito pelas Tuas mãos, ó Pai, somos obras das Tuas mãos, ó Pai querido. Deus, conceda a Tua graça, cobre-nos com Teu sangue, esconde debaixo das Tuas asas e nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Souza, Geraldo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas eternamente, e todos digam amém.